Aqui é Josué Seixas do Samba Foot. Estou com Yuri Tanque do Jeju United e a gente vai fazer uma entrevista para tratar de vários pontos da carreira dele, desde aqui do Brasil quanto a chegada em países do exterior. Beleza, Yuri? Tudo certo? Fala, Josué. Um grande abraço aí para todas as pessoas que acompanham o Samba Foot, né? Muito obrigado pelo convite e vai ser um momento extraordinário. Yuri, você essa semana, inclusive, comemorou 7 anos do seu primeiro gol como profissional, né? Achei bem interessante isso. O que significa para você esse momento aí, essa progressão na carreira? Já são muitos anos como profissional, né? Sim, né? Estou literalmente vivendo um sonho e em progressão desse sonho também, né? Trabalhando para crescer ainda mais dentro desse sonho, esse sonho que iniciou quando ainda eu era criança e passei por vários momentos e converso muito com a minha esposa em relação a isso, né? Datas são feitas para celebrar mesmo, são conquistas, seja um aniversário, seja uma data de casamento e também a data do meu primeiro gol é para lembrar que aquele trabalho que foi feito na infância, adolescência e tá dando certo e trabalhando para cada vez dar mais. E 7 anos do primeiro gol, mas também celebrando a cada semana de trabalho e cada jogo poder fazer gol, será melhor ainda. A gente falando dessa coisa de infância, né? Eu queria saber quando foi que surgiu esse apelido de tanque, né? Você sempre foi muito forte, sempre foi um jogador mais forte assim. Cara, eu com meus 15 anos eu dei o estirão, né? Eu sempre fui troncudinho assim, eu era pequeno, mas com 15 anos eu estiquei muito, só que eu não perdi a minha massa, comecei a ficar muito forte. Então eu cheguei próximo desse corpo aos meus 16, 17 anos. Então todos os apelidos relacionados à força as pessoas me chamavam. Então, seja Hulk, seja Tanque, seja Homem-Pedra, né, do Quarteto Fantástico também, entre outros, foi pegando, né, mas nenhum fixou, até o momento que eu fui para o Coimbra de Minas Gerais e os meninos me chamavam de Hulk, de Tanque, né, de Homem-Pedra, só que naquela época o Hulk tinha acabado de chegar no Atlético Mineiro, e eu estava disputando o Campeonato Mineiro, então o Hulk não pegou. O pessoal do marketing falou assim: então, vamos te apresentar como Yuri Tank. Falei, show de bola, vamos para cima. Só que acabou que eu não joguei, que eu estava voltando de uma lesão, então não pegou. Mas quando chegou no Guarani, que teve todo o envolvimento, as pessoas estavam me chamando umas de Yuri, outras de Yuri Jonathan, outros de Yuri Tank. Tava um pouco confuso, assim, a mídia sem entender, né? Os repórteres sem entender, os torcedores, até que nós decidimos manter o Yuri Tank aí e graças a Deus deu muito certo. Eu fico muito interessado nesses nomes assim, porque a gente sempre identifica o jogador talvez com eles mais do que até o próprio nome, né? Eu tava até na dúvida quando te mandei mensagem, né? Eu chamo de Yuri, chamo de Tanque, vou chamar de Yuri pelo menos para ficar mais pessoal ali, né? Não, mas show de bola, pode chamar de tanque, já fico bem à vontade com esse apelido aí que já faz parte da minha história. Como é que foi esse seu início de carreira, né? Eu li umas coisas que, tipo, às vezes você não conseguia treinar sempre nos times porque você morava no interior, tinha essa questão do deslocamento, né? Me explica um pouquinho isso, por favor. Show de bola, eu cresci na cidade que chama Nova Era, Minas Gerais, no interior de Minas. Ela fica a 130 quilômetros de Belo Horizonte e com 9 anos e alguma coisa, eu fui fazer um teste na escolinha do Cruzeiro. Fui muito bem, me destaquei, só que eu não tinha meu pai não tinha capacidade financeira, né, nem de se mudar, nem de manter a minha ida direto para Belo Horizonte para conseguir treinar. Mas por conta do desempenho ser bom, eles permitiam que eu treinasse às vezes, mas que eu jogasse sempre. Então, por conta disso, eu disputei muitos campeonatos naquela época, né? No antigo Independência teve bastante, mas tinha Copa IMEF, Copa Cavaleiro Negro, enfim, fui artilheiro, fui campeão de algumas dessas edições, mas a dificuldade, né, dos atletas, das crianças que moram no interior, onde não tem o suporte necessário nem a infraestrutura para evoluir da maneira correta, mas eu tive essa oportunidade de sair desde cedo e graças a Deus foi essencial para eu chegar onde eu estou até hoje. Você jogou na base dos dois maiores times, né, de Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência nos dois, como é que foi, é, falar dos jogadores que você conheceu, né, como é que era. Eu imagino que para um jogador novo, você vendo tantos caras bons ali, você se deslumbra até um pouco, né? Então vamos lá, comecei na base do Cruzeiro, então era muito top. Minas Gerais, o América ele cresceu muito,
né? É um clube histórico, né? Centenário e tudo mais, mas ele tem crescido muito, participado de Libertadores, enfim, tem vivido um excelente momento. Só que no interior sempre se divide entre Cruzeiro e Atlético, né? Todo mundo falando Cruzeiro e Atlético e tal. Eu já iniciei na fase do Cruzeiro e treinava, jogava na Toca 1, então eu vivi um deslumbre bem interessante, né? Eu com 10 anos já ser colocado naquela situação, um menino que só treinava nos campos do interior e ser colocado na base do Cruzeiro ali foi algo fenomenal. E eu tive algumas experiências, não de treinar, né? Eu fui visitar a Toca da Raposa, a Toca 2, e, cara, eu encontrei, na época, eu era novo, mas na época, quem estava jogando lá era o Fábio, Guilherme, Araújo, Wagner, eram astros naquela época, e eu falei, caraca, que sonho, que interessante. Aquilo ali motiva, né? Isso aquilo na minha época, naquela época, né? E ver aqueles caras na TV antes e ver na minha frente ali foi uma experiência bem interessante. Depois de alguns anos, se passaram alguns anos, eu fui já na categoria sub-15, eu fui para o Atlético Mineiro, né? E aí vivi outra realidade e algo ainda mais palpável, vamos falar, porque a categoria de base do Atlético Mineiro ela é junto com o profissional, então é no mesmo CT. Então eu tive a oportunidade de ver várias estrelas, vários astros em um ano extraordinário, que foi em 2013, o ano da Libertadores, onde tinha nada mais, nada menos do que o Ronaldinho lá. Tive a oportunidade de treinar, então, assim, foram duas experiências muito boas que ajudaram e me capacitaram para eu me tornar um profissional melhor e que me motivou muito. Você tem alguma preferência pelos times ou é igual, né? Porque na sua vida você não só no Atlético e no Cruzeiro, mas também Ponte Preta e Guarani, só os rivais aí. Cara, eu aprendi a ser muito profissional, até por conta disso. Esse foi um divisor de águas para eu entender na minha mente o que eu estava fazendo e por que eu estava trabalhando. Eu sabia que tinha chance de eu jogar em um ou outro ou em ambos, né? Então, desde pequeno, eu coloquei na minha mente que eu preciso ser o profissional possível, o mais profissional possível e honrar, sim, a camisa que eu estou vestindo. Então, não tenho preferência, não. Sei que se eu jogar em um e em outro, eu vou estar agradando 50% de Minas e as outras 50% também vai estar me odiando. É normal. Você se profissionalizou na Ponte, né? Foi até onde você fez o seu primeiro gol profissional. Como é que foi a experiência por lá? Depois você vai para o Guarani. Me explica um pouquinho assim, até das pessoas mesmo, porque eu já fiz matéria com o pessoal da Ponte, com o pessoal do Guarani também. E é uma rivalidade muito forte, né? Um negócio bem. Mexe muito também, né? Cresci em Minas Gerais e fui inserido no território de São Paulo, né? E, cara, o clássico Cruzeiro e Atlético é uma rivalidade muito grande. E para quem conhece, a rivalidade entre Ponte Preta e Guarani também é muito grande, cara. Pessoas que trabalham dentro de um clube ou de outro nem citam o nome do adversário, do rival, né? No caso, para quem não sabe, o estádio ele é separado por, se eu não me engano, são 500 metros de distância entre um e outro. O do Guarani está na avenida e o da Ponte Preta você sobe por quase 500 metros. Então, o pessoal só comunica assim, ó, o pessoal lá de cima ou o pessoal lá de baixo. Quando eu jogava na época da Ponte, não podia usar nada verde, nem chuteira, roupa, nada. Na época do Guarani, o pessoal também pegava no pé se usava algo parecido. Mas sou muito grato à Ponte Preta pela formação que eu tive lá. Conheci excelentes profissionais, fiz bons amigos e foi um lugar importante para eu dar o meu primeiro passo como profissional. E muito grato pela história, né? E pelo que eu vivi no Guarani. Glória a Deus por tudo, né? E a história foi recente, onde eu fui abraçado pela torcida, pelos funcionários, pelos atletas e vivi um grande momento lá. A gente vê nas suas redes sociais que de vez em quando tem uma homenagem ao Guarani, faz uma flecha ali, teve do aniversário agora, né? Como é que continua a sua relação com esses times? Tem um carinho muito grande, né? Tanto da minha parte quanto da deles. Então é só uma forma de demonstrar aí o quão eu fui recebido, né? E
aplaudido. Vivemos uma história boa lá naqueles tempos, né? Um tempo difícil, onde o clube estava na zona de rebaixamento desde a terceira rodada da Série B daquele ano, e eu cheguei mais ou menos a 19ª, 20ª rodada. Disputei 17 jogos, me tornei o artilheiro do time, pude ajudar, né, a equipe a se livrar do rebaixamento, então foi uma história que, por mais que seja curta, foi bem intensa e quem presenciou pôde ver que foi verdadeira de ambos os lados. Então, às vezes tem sim a lembrança, mandando aí um alô para todos os torcedores que continuam me acompanhando, né? Ô, Tanque, você também tem 3 experiências fora do país, né? Uma em Portugal, que eu imagino que questão de idioma não foi muito difícil, mas uma no Japão e agora na Coreia do Sul. Como é que é isso para você? Você fala algum outro idioma? Você fala inglês? Você desenrola um portunhol? Mas eu acho que mesmo assim fica difícil, né? Sim, então, em 2019 fui na minha primeira experiência, que foi para o Japão. Ali foi um período bem complexo, bem difícil, pois era a minha primeira experiência internacional, numa cultura totalmente diferente, fuso diferente, comida diferente, futebol diferente, né? E eu falava bem pouco inglês e tive que aprender na marra um pouco do japonês. Mas foi uma experiência fenomenal. Eu nunca tive medo de botar a cara, de ir para outro país, de testar, de ver, e foi muito bom. Naquele momento eu era solteiro ainda, fui sozinho, então foi mais difícil para adaptação ainda, longe dos pais, amigos, não tinha ninguém por perto, não fala a língua, não fala a comida, então foi bem difícil. Na minha segunda experiência foi para Portugal. Nesse momento eu já estava casado. Por mais que a língua ela pareça é, é parecido, né? Não é igual, mas a cultura é diferente, o modo de pensar é diferente. Então, assim, você tem que se adaptar da mesma forma, entendeu? Não é é, caloroso igual o brasileiro não tem, o mesmo estilo de pensar do futebol do Brasil a gente não encontra também. Então, são momentos que a gente precisa se adaptar, mas foram dois países que me fizeram crescer muito, amadurecer muito, tanto profissionalmente como pessoa, né? Como homem, como filho, como marido, né? Isso foi bom demais. E aí chegou nessa terceira oportunidade fora do país, que é aqui na Coreia do Sul, já com uma certa experiência, né? Mais experiente, com bastante aprendizado, com a minha esposa me acompanhando também, que foi essencial na adaptação, onde ambos veio disposto a se adaptar. Então a gente já iniciou a aula de coreano um pouco antes de vir para cá, para que a gente não sofresse tanto, né? Com a chegada aqui, nos preocupamos em adaptar o mais rápido possível em questão do fuso horário, em questão da alimentação, em questão da língua. Então, graças a Deus e graças ao favor do Senhor, hoje eu me encontro na minha terceira passagem, já falando inglês fluente, consigo me comunicar em algumas coisas em japonês, espanhol entendo um pouco e consigo falar também agora, me comunicar em algumas coisas do coreano também. Então, o favor de Deus tem sido muito bom e estou evoluindo cada vez mais. E eu fico pensando, né? Você tá 12 horas à frente da gente aqui, né? Então, como é para falar com a família? Eu sei que a internet ajuda muito, você pode mandar uma mensagem, responde no outro dia, né? Mas é difícil de conseguir alinhar esses horários. Cara, muito difícil, cara, muito difícil. Familiares, amigos, é um grande desafio, porque direto mando mensagem para um outro, e aí, vamos ligar, vamos conversar. E aí ele fala: não, qual horário você está disponível? Se for um colega atleta, de manhã eu tô treinando, quando chega à noite, que é o horário que eu estou disponível, é ele que está treinando no Brasil, ou a pessoa está ocupada. A tarde de ambos aqui é madrugada, né, um para o outro, então dificulta muito, mas são desafios a ser passados, né? Mas a gente dá um jeito, mas não é fácil não, viu? E a questão da alimentação, né? Tipo, são bem diferentes, né? A gente vê que essa cultura tá chegando aqui no Brasil, acho que mais de comida japonesa do que coreana, né? Mas como foi para você, assim, provavelmente acostumado com uma coisa totalmente diferente, né? A questão da comida, o da Coreia do Sul foi a mais difícil de todas, né? No caso, a comida japonesa, ela é mais famosa no Brasil, né? Tem crescido muito nos últimos anos, então o sushi, né? Dou esse conselho a você, se tiver oportunidade, o sushi do Japão é totalmente diferente, viu? No Brasil a gente coloca um monte de coisa, mas o do Japão
o peixe fresco ali é uma delícia, cara. É muito bom. Então, para quem gosta, é fácil de se acostumar. No meu caso, eu acostumei tranquilo, sempre gostei de comer sushi, então foi mais fácil. Em Portugal também tinham algumas coisas brasileiras, supermercado brasileiro, então foi. Aqui na Coreia foi um pouco mais difícil, pois o paladar deles aqui é muito diferente e eles gostam de comer a comida ou muito apimentada ou agridoce. Então, às vezes, você vai ver uma carne, um frango, carne de porco, né, que tem mais comum assim, com um pouquinho de o gosto um pouco doce. Então, ou a outra comida é mais muito apimentada, é bem diferente do nosso. Nós não encontramos o feijão, que a gente tanto ama, o arroz aqui é aquele arroz asiático que é mais junto, então assim, é complicado, mas tem que estar disposto a passar por isso, né? Tô passando, agora já como de quase tudo aí, provando de tudo. E você tem quase metade dos seus jogos na carreira já são por aí, né? Então você realmente está gostando do país, né? Nós estamos gostando muito, é um país fenomenal, minha esposa ama a Coreia do Sul, eu estou sendo muito bem recebido e vivendo muito bem, graças a Deus. A gente vê que tem muito brasileiro indo para aí, na verdade, para esses mercados é, na Coreia. O pessoal sempre está procurando uma oportunidade, né? O que é que você aconselha para quem quiser se mudar para um país assim? Esteja disposto a ser moldado. Esse é um conselho muito interessante, porque muitos brasileiros acabam vindo aqui e acham que as coisas vão ser do jeito que era no Brasil, né? Então, os países asiáticos, eles têm uma cultura muito enraizada em todas as áreas. Então, não é a gente chegar aqui e achar que tudo vai ser do nosso jeito. E não, tem umas coisas que é necessário adaptar. E se a pessoa vem com essa disposição, não é que fica menos pior, vamos falar desse jeito, né? O desafio. Mas vem disposto e o, a Ásia em si ela está crescendo muito dentro da nossa área do futebol. Então, antigamente a pessoa que vinha para cá, ela meio que se enterrava, né? Como as pessoas se falavam, porque ela perdia espaço no mercado brasileiro, no mercado europeu e agora o jogo virou, né? Virou e muito. Muitas equipes europeias, brasileiras estão vindo buscar jogadores que estão na Ásia, né? Se você vê na última janela de transferência, nas últimas no caso, né? Você vê atletas saindo da Ásia e nutrindo times de Série A no Brasil, Série B no Brasil, times da Europa. Então, o que antes algumas pessoas pensavam que era só por causa de dinheiro, de conseguir fazer um pé de meia, não está sendo um plano de carreira para cada vez abrir mais mercado e crescer dentro da nossa área. É bem interessante isso. Eu queria que você falasse um pouquinho do futebol também. Você jogou no Brasil, jogou em Portugal, jogou no Japão, na Coreia. Qual a sua avaliação? São diferentes assim os jogos, o estilo ou a questão tática? Quais são as diferenças, né? Diferente, cara. O Brasil, nós temos um jogo mais cadenciado, né? O Brasil não é porque eu sou brasileiro, mas muitas pessoas têm essa visão do Brasil. A gente precisa cada vez mais entender. O Brasil é celeiro de craques, cara. Futebol é extraordinário. Nós temos atletas de altíssimo nível ainda que foram enterrados ou estão sendo enterrados e tem atletas em divisões menores que podem nutrir a Série A, enfim. Mas é um campeonato muito bom, de atletas muito qualificados, mas é um jogo bem cadenciado, né? A qualidade técnica é alta, então é um jogo cadenciado, seja ali a Série B, seja a Série A, né? Mais posicional e tal. Quando você vai para a Europa, né? Eu, no caso, joguei em Portugal, vira um jogo muito tático. No Brasil, a gente tem muito um para um cara que resolve ali no mano a mano. Em Portugal, vira um jogo muito tático, muito posicional mesmo, né? Você quebrar a linha dos caras, tal, o jogo entre linhas e tudo mais. Acaba não tendo muito aquele jogo nosso, né? De um para um. Já na Coreia do Sul aqui vira um jogo muito rápido, muito de transição, de lá e cá toda hora, entendeu? Não sei se porque o que foi colocado aqui, mas acaba que vira um jogo diferente do que a gente está acostumado a ver, entendeu? Então a equipe defensiva acaba roubando a bola e querendo chegar ao ataque o mais rápido possível, né? Tem uma qualidade técnica muito boa, é um jogo muito disputado, só que ele tem essa característica de ser muito rápido, entendeu? Então, assim, a K-League, falando da Coreia aqui, a K-League é um campeonato muito bom, muito disputado. Eu acho que se fosse para colocar um defeito, eu só falaria que tem pouco time, né? São
12 clubes, mas que disputam 3 vezes, né, entre si, então vai dar mais ou menos o mesmo número de jogos, porque depois tem o playoff e tudo mais, então vai dar 36 jogos da mesma forma, entendeu? Mas é um campeonato muito bom. Você faz muito gol, né? Eu queria saber o que é que ajuda também, assim. Você é um cara muito forte, tem muita força mesmo para jogar com os caras. Eu queria quais são as suas características que ajudam aí a dar tão certo na Coreia, né? O pivô, né? Meu estilo de jogo, fazer o pivô, dar o suporte, né? Fazer a conexão também ali do meio para o ataque, né? Minhas características também, finalização com a direita e com a esquerda, tenho trabalhei bastante por isso e continuo a trabalhar para que eu possa aprimorar mais essa técnica, porque nós centroavantes, às vezes, nós vamos ter meia bola para fazer o gol e a gente tem que estar preparado, seja de direita, seja de esquerda. E o jogo aéreo, que é uma das principais características, onde eu gosto muito, seja numa disputa, seja dentro da área, o cabeceio, direcionado, enfim, minhas características aí e a entrega pelo time, né, que não pode faltar. Mas você tá sempre nas cabeças aí da artilharia, né? Graças a Deus e esse ano vou instalar novamente. Para a gente fechar, eu queria perguntar a você se você pensa numa naturalização para ir, se você quer ficar muito mais tempo, se é uma coisa que você vislumbra, é um sonho talvez. Como é que você vê esse futuro aí falando do futebol de seleções? Cara, eu sonho com seleção, né? Independente do lugar que eu estiver, eu sonho com seleção. Eu não foco na questão de naturalizar, por quê? Eu vou falar da Coreia do Sul, eu não vou citar outros países porque eu não sei muito das regras, mas aqui a regra, acho que em Portugal também, tem que ser no mínimo 5 anos. E depois você tem que falar fluente a língua, fazer uma prova e tudo mais para conseguir naturalizar. Então é um processo que tem. Então eu estou no meu segundo ano, não adianta eu ficar com ansiedade para eu pensar em uma naturalização, entendeu? Eu prefiro passar pelo processo aqui. Então, meu foco ano passado era me adaptar cada vez mais rápido e fazer um excelente campeonato para abrir a porta aqui no campeonato asiático, né? Deixar escancarado no caso. E agora eu quero ultrapassar meus números e fazer um campeonato ainda melhor do que o ano passado, e para que meu nome esteja no top aí da artilharia, como você bem falou, né? Aí a naturalização vai ser pensamento para os próximos anos aí, né? Se acontecer, se eu permanecer, mas o meu foco está nessa temporada com toda certeza. Agora, para a gente fechar de verdade, eu queria que você me falasse qual foi a coisa mais inusitada que você passou aí na Coreia. Eu imagino que deve ter muita surpresa, muita coisa de comida, principalmente, ou de idioma, né? Uma coisa que a pessoa não entende. Pela sua cara, eu sei que você já pensou em algumas, mas vai ser difícil escolher uma só, né? Ah, cara, dentro do assunto comida aqui, né? Tem alguns animais que a gente não come, alguns frutos do mar que a gente não faz da mínima ideia. Mas um exemplo estranho aqui, ó, mais familiar para vocês. No Brasil a gente come muita batata frita, batata assada, né, batata rústica e tal. Aqui eles comem batata, em vez de colocar o sal por cima, eles colocam açúcar. Isso aí eu falei, não é possível, tem coisa errada aí. Eu acho que eles desligaram, né? Mas tem muita resenha também, né, sobre treino, sobre torcedor. Eu vou falar, não é uma loucura, mas é uma característica, mas é algo que está bem diferente do Brasil, né? No Brasil, a gente está numa situação onde certos torcedores, eu não vou generalizar, pelo amor de Deus, certos torcedores se transformarem em fazendo vandalismo, né? Chega ao final do jogo, ameaça jogador, ameaça a família, quebra carro e tudo mais. Não concordo com esse método de cobrança, né? Aqui na Ásia, em alguns jogos, o clube perde, o torcedor tá batendo palmo, tá, em alguns casos, dando presente e tal. Então, assim, principalmente no meu primeiro ano, foi algo assustador, assim, porque eu falei, não, isso aí deve ser alguma pegadinha que eles estão fazendo, eles vão cobrar a gente já já. E não aconteceu, entendeu? Então, é algo que para mim chega até a ser assustador, porque por ter passado por alguns clubes aí, peguei coisa inacreditável, assim, e perceber que tem país que faz isso é admirável e assustador ao mesmo tempo. E a batata com açúcar, você comeu ou não comeu? Diga a verdade. Comi, claro que eu comi, com certeza. Não gostei, mas eu comi, vai fazer o quê? Botar a Não cara, pode, né?
não pode fazer a desfeita com o pessoal, né? É desse jeito. Meu irmão, muito obrigado aí pela entrevista. Sucesso para você nessa temporada. Em breve a gente vai estar publicando aqui nas nossas redes sociais, beleza? Show, José. Muito obrigado, viu? Parabéns novamente pelo projeto e que possa crescer cada vez mais e alcançar cada vez mais pessoas, países e tudo mais, viu? Que Deus continue abençoando vocês.